Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. E nessa aula eu vou te ensinar como fazer um plano de corte, exemplificando aqui de um guarda-roupa, um roupeiro. A gente já tem um vídeo aqui no canal ensinando a projetar esse guarda-roupa aqui, tá? E nesse plano de corte eu vou fazer ele sem as portas, tá? Depois a gente pode fazer uma aula específica, incluindo porta, porque aqui a gente poderia utilizar uma porta de giro ou então uma porta de correr, e isso iria influenciar, isso, e claro, influencia no resultado final do plano de corte. Então, essa aula aqui vai ser só dessa estrutura aqui. A gente vai fazer o plano de corte dessa estrutura, mas o mesmo vai se assemelhar se o seu roupeiro, se o seu guarda-roupa tivesse porta ou não, seria a mesma coisa, tá? Beleza. Então, estando com o guarda-roupa aqui, com o projeto pronto, algumas observações. Quando você vai gerar um plano de corte ou uma listagem de peça, o projeto que você fez, ele precisa estar de acordo com o padrão da sua fabricação. Tá? Aqui no canal a gente já tem vídeo ensinando como você faz isso. Eu vou deixar aqui na descrição dessa aula aqui, hein? Você confere lá, depois que você finalizar essa aula, você confere lá para você configurar o Promove de acordo com a sua padronização, de acordo com como você fabrica na sua marcenaria ou na marcenaria que você trabalha como projetista, tá? E lá dentro do nosso curso completo de Promove a gente tem um módulo específico ensinando isso passo a passo, tá? Então vai ficar aqui o vídeo na descrição e também vai ficar o link do nosso curso, o primeiro link, caso você queira saber mais sobre o nosso treinamento. Beleza, depois que o projeto está pronto, você já tem certeza que está configurado de acordo com como eu fabrico, e essa configuração envolve o que? Essa configuração vai envolver a distância aqui, tá? A distância aqui entre as gavetas, tá? A folga que você vai deixar, tá? Entre cada gaveta, isso aqui a gente configura. A gente vai configurar o tipo de material que a gente vai utilizar, qual a espessura do material, a gente vai configurar como que o fundo vai ser colocado, tá? Então isso tudo influencia na hora de você finalizar o seu projeto para tirar o relatório de plano de corte ou de listagem de peça. Depois que ele tá feito, tá tudo certo, tá prontinho, você vem aqui nessa ferramenta, enviar para o Promove Cut. Dependendo do seu computador, pode demorar ali mais ou menos um minutinho para ele abrir, tá? É normal. Ó, tá abrindo. Tá aqui, abriu. E aqui a gente tem algumas opções. A gente tem essas opções aqui. Eu já tenho um vídeo também ensinando essa ferramenta aqui, o Promove Cut. Eu vou deixar também na descrição. Todos os vídeos que eu estou indicando aqui, eu vou deixar na descrição. Eu também vou deixar nos cards para você assistir depois que você finalizar essa aula aqui, você continuar aprendendo aqui com a gente essa ferramenta. Então a gente já tem vídeo explicando isso aqui, eu vou ser direto ao ponto. Aqui nessa primeira parte do projeto, se eu clicar aqui nessa setinha, ele vai descer, olha só. Ele desceu com todas as peças do meu guarda-roupa. Então aqui eu tenho a peça principal, é um armário. Lá no vídeo onde a gente cria esse roupeiro, você viu que eu peguei o módulo já pronto, tá? Então a gente tem aqui o módulo que seria o armário, e aqui eu tenho as dimensões dela. Eu tenho a largura do meu armário, eu tenho a profundidade e eu tenho a altura do meu armário. E abaixo dele eu vou ter as peças, tá? Então aqui eu vou ter o rodapé linear, todas as prateleiras que vai ter no meu armário. E aqui, essa aqui vai ser cabideiro, vai ser alguns acessórios que ele também inclui aqui. Mas a gente, se eu quiser tirar esse relatório aqui certinho só da parte de MDF, eu posso clicar aqui, ó. Interrompemos a sua programação normal para te pedir, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscrever, deixar o seu gostei para você não perder nenhum vídeo quando a gente publicar aqui no canal, e também para te avisar que aqui na descrição do vídeo, caso você queira se aperfeiçoar na melhor ferramenta para projetos de móveis planejados do mercado, vai ficar o link do nosso curso completo, onde você vai aprender modelagem, renderização, plano de corte, listagem de peça, orçamento. É o curso mais completo de Promove online. Então, confere aí o primeiro link na descrição e continue assistindo seu vídeo. Estou segurando a tecla Shift do meu teclado. Eu posso vir aqui em remover itens. Olha só, ele já removeu. E aqui eu tenho, ó, a gaveta. Nesse meu guarda-roupa eu tenho 4 gavetas. Então, da mesma forma, se eu clicar aqui nessa seta, ele vai descer, ó, tá aqui à frente da gaveta. E aqui eu tenho o corpo da gaveta. Eu clico novamente nessa seta aqui. E aqui ele está me dando todas as especificações do corpo da gaveta, incluindo o tipo de corrediça que está sendo utilizado aqui. No caso, essa corrediça telescópica aqui, 450. Beleza, então aqui eu tenho as laterais da gaveta. Ó, a lateral esquerda, direita, o posterior da gaveta, contra frente, o fundo da gaveta. Então, tenho essas informações aqui. E aqui vai ser da mesma forma. Clica na seta, ele vai descendo. E aqui eu continuo
com a estrutura do meu armário, tá? Da mesma forma aqui, o fundo, ó, tá aqui o fundo desse meu armário, ele tem 3 vãos e o fundo ele tá dividido entre os 3 vãos, tá? Beleza, essa aqui é a primeira parte, aqui a gente tem as informações de largura, profundidade e altura, e aqui eu tenho a matéria-prima, qual o tipo de material que eu estou utilizando. Nesse meu exemplo aqui eu estou utilizando o MDF da Duratex Essencial, esse nomezinho aqui, tá? E eu tô trabalhando aqui com 3 tipos de MDF nessa configuração. Quer dizer que é a configuração certa? Não. Quer dizer que é o correto? Não. Isso vai depender de acordo com o que você quer fabricar. E eu vou te mostrar aqui até o final dessa aula uma forma para você economizar no material. Consequentemente, o valor final que você vai passar para o seu cliente vai ficar mais barato. E assim você vai ter mais chance de fechar essa venda com o seu cliente, tá? Até o final da aula eu vou te dar essa dica aqui. Então aqui eu tenho essas informações aqui do veio, tá? Essa informação aqui é importante para o corte. Aqui eu posso ter a quantidade de peças, ó, tá? Uma peça. Eu posso colocar alguma observação aqui, eu posso colocar alguns dados adicionais e eu marco aqui caso eu revisei tudo. Beleza. Aqui é a parte do projeto. Aqui, plano de corte, eu vou ter a parte do plano de corte em si. O Promob ele vai calcular, ele vai ver todos os materiais que eu estou utilizando no meu projeto e automaticamente ele vai fazer essa divisão na chapa. Então aqui eu tenho acima, eu tenho todos os MDF que eu estou utilizando. Então aqui, ó, eu tenho MDF de 18 milímetros, eu vou ter aqui 4. Esse aqui é um tá? MDP, mas no caso é para ser MDF. Isso aqui a gente verifica lá nas configurações, a gente pode mudar. Isso aqui, tá? Como esse Promob que eu utilizo muito para gravação de aulas, então acaba que muitas das vezes eu altero, eu fico mudando essas configurações em aula para mostrar para aluno como é que faz. E acaba que ele fica com esses erros aqui. Mas aqui é para ser MDF também, tá? Então tá aqui. Eu tenho 4 chapas de MDF. Esse aqui, se ele tivesse como MDF também nessa configuração, ó, se ele tivesse como MDF, aqui ele não teria criado mais essa chapa aqui. Essa chapa viria para cá. Então aqui teria 5 chapas de MDF, tá? E aqui eu posso clicar, ó, nessa fotinha aqui, ó, chapa 1, tá aqui o desenho. Chapa 2, tá aqui o desenho. Chapa 3 e chapa 4. Aqui na chapa, abaixo tem algumas informações, como quantas peças dessa chapa eu vou conseguir tirar. Nessa chapa aqui eu vou tirar 9 peças. Ele vai ter 12 cortes e eu vou ter um aproveitamento da chapa de 83,19%. Ou seja, dessa chapa aqui ainda vai sobrar alguma coisa que vai ser essa parte branca aqui, ó. É o que vai sobrar da chapa e essa parte aqui, tá? E aqui eu também tenho a configuração do deslocamento da serra. Da mesma forma, se eu clicar aqui nessas outras, eu consigo ver, ó. 7 cortes, aproveitamento 84%. Aqui eu vou ter 16 cortes, aproveitamento 78%. Aqui eu vou ter uma chapa, nessa chapa aqui eu vou ter 13 cortes, um aproveitamento de 39%. Aqui, essas partes aqui, tanto na configuração correta, ela iria encaixar aqui, tá? Então esse aproveitamento aqui. A gente pode fazer até o seguinte, aqui eu vou fazer essa alteração rapidão e já a gente volta aqui nessa aula. Olha só, aqui que tá o erro, ó, material MDP, era para ser MDF, tá? Agora eu vou clicar aplicar nos itens existentes, isso aqui eu tô dizendo o quê? Tô dizendo que eu quero que essa mudança se aplique no projeto que eu já tenho aqui. Vou clicar aqui em aplicar, lembrando que eu tenho já um vídeo aqui no nosso canal do YouTube ensinando como você faz essas configurações aqui. Vai ficar o link na descrição dessa aula para depois que você finalizar essa aqui, você continuar aqui estudando com o nosso canal. E também no nosso curso a gente ensina isso aqui passo a passo. Lá dentro do curso a aula tá toda destrinchada, tá? Depois eu clico em OK, ele já vai fazer a mudança. Vou fazer o seguinte, vou fechar aqui, tá? Vou vir aqui e vou abrir novamente. Aí ele vai me perguntar se eu quero atualizar, eu vou dizer que sim. Ó, identificamos que já existe um projeto semelhante sendo editado no Promob Cut. Deseja substituir? Sim. Tá aqui, ó. Como a gente pode ver, aquela parte lá daquele MDF que estava MDP, ele já assumiu e ele se encaixou aqui, ó. Ele se encaixou aqui nessa chapa aqui, ou foi nessa daqui. Ele divide as peças nessas chapas aqui. Então eu tinha essa chapa aqui e essa aqui que já estava com mais de 80% de uso. Essa daqui, se eu não me engano, ela estava com 74, alguma coisa assim. E essa daqui ela estava com 33. Então aquelas peças que estavam na configuração errada de MDP, eles já se deslocaram para cá, tá? Então a gente consegue fazer isso aqui. Então todas essas 4 chapas aqui são de 18 milímetros.
Aqui eu vou ter essa chapa aqui de 5 milímetros, tá? Que ela vai ser pro fundo das gavetas. E aqui eu vou ter essa chapa de 3 milímetros, que essa chapa aqui, ela vai ser pro fundo do móvel, tá? Então, aqui no caso eu vou ter duas chapas de 3 milímetros, tá? Aqui, ó. Tem essa daqui e tem essa outra daqui. Já nessa chapa aqui eu tô tendo aproveitamento de 73%. E olha só. E aqui nessa daqui eu tive um aproveitamento de 36%. Beleza. Então a gente já entendeu isso aqui. Já entendeu como é que funciona. Aqui do canto a gente tem a listagem de compras. Aqui eu vou ter as chapas e eu vou ter os acessórios que eu posso utilizar nesse projeto. Então tá aqui. Para minha listagem de compra, se eu fosse seguir do jeito que tá aqui, o MDF de 18 milímetros eu teria que comprar 4 chapas. MDF de 3 milímetros, 2 chapas. E MDF de 5 milímetros, uma chapa. E a dica para você economizar e para você ajudar o seu cliente a economizar é o seguinte. Aqui nesse meu projeto, pela configuração que ele tá, ele puxou 3 tipos de MDF. 18 milímetros, de 5 milímetros e de 3 milímetros. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Nessa minha chapa aqui de MDF de 5 milímetros, ela seria para o fundo das gavetas. Só que isso que eu vou te passar, ele pode te ajudar em uma parte, mas talvez pode te atrapalhar em outra parte. Eu vou explicar, fica comigo até o final dessa aula. Esse meu MDF de 5 milímetros, eu estou utilizando só 23% dele. Ou seja, aqui eu tenho mais de 60%, né? Eu tenho mais de 60% da chapa que ela não está sendo utilizada. Só que quando eu vou comprar o MDF, mesmo que eu compre um MDF em um local que ele já me dá o MDF cortado, ele não vai me dar só as peças que vou ter no móvel. Quando eu vou pagar, a maioria dos locais que você compra MDF cortado, ele te passa o valor do MDF completo, tá? Então, se eu vou produzir um móvel, eu comprei aqui esse tipo de MDF. O valor que eu vou pagar não é só dessa parte aqui que eu estou utilizando. Geralmente, eles vendem o MDF completo para você e já te entrega cortado. A sobra, você que sabe o que você vai fazer, tá? Então, em alguns locais, a maioria dos locais, ele te entrega também a sobra e em alguns eles nem entregam a sobra, tá? Ele só coloca o valor do MDF total, lá, o valor dele, e te manda só as peças que você cortou. Isso depende de local para local que você vai terceirizar esse serviço. Então aqui, nessa chapa de 5 milímetros, eu tenho mais de 60% da chapa que não está sendo utilizada. Nessa daqui, olha só, eu tenho aqui 36% utilizado e o resto eu não estou utilizando. Já nessa aqui, 73%. Então, a dica seria o quê? Pelas minhas configurações do ProMob, aqui o fundo de gaveta eu deixei de 5 milímetros, porque ele vai aguentar mais peso. Dependendo de como esse móvel vai ser utilizado, talvez não vai ser colocado tanto peso assim nesse móvel. O que você poderia fazer? Esse MDF aqui de 5 milímetros, eu cortaria do meu projeto, tá? E eu ia fazer esses fundos aqui com MDF de 3 milímetros. Tá aqui, eu faria com esse MDF de 3 milímetros. O que aconteceria? Eu ia economizar uma chapa aqui de MDF e essas duas chapas aqui que teve muita sobra, eu já ia incluir esses cortes aqui nessa chapa e assim o valor ia ficar mais barato porque seria menos uma chapa que eu vou comprar. Ou até mesmo você pode fazer isso aqui com essa chapa aqui, ó. Se eu for olhar aqui a minha chapa de 18 milímetros, olha só, eu tenho aqui nessa chapa aqui, eu tenho só 46% de aproveitamento, ou seja, eu tenho mais ou menos 54% da chapa não está sendo utilizado. E eu poderia pegar essa chapa aqui 18 milímetros e eu configuraria essas peças aqui, que é o que? Só 23%, ou seja, lá na minha chapa de 18 milímetros eu tenho, vamos ver aqui novamente, ó, 46 utilizado. Então eu tenho 54% dessa chapa aqui não está sendo usada. Já na minha chapa de 5 milímetros, eu só estou utilizando 23%, ou seja, esse fundo aqui eu poderia fazer com a chapa de 18 milímetros, que seria essa chapa aqui. Eu ia cortar aqui, ó. Eu não ia precisar comprar esse MDF de 5 milímetros, por quê? Porque no meu projeto, como eu já comprei essa chapa inteira, eu ia aproveitar essa mesma chapa para me fazer o fundo. Só que isso vai mudar também as configurações da gaveta que você vai utilizar e o tipo de fixação que você utiliza na gaveta ali no fundo, tá? Mas a sua gaveta do seu projeto ficaria mais resistente, consequentemente você poderia colocar mais peso, claro. Peso de gaveta, o que manda é o tipo de corrediça que você está utilizando ali, tá? Para demandar ali
qual o peso que ela vai suportar. Então a dica aqui é o seguinte: você faz seu projeto no Promob, verifica que o plano de corte você vai analisar antes de mandar um relatório já para comprar as peças, antes de qualquer coisa. Vem aqui e analisa isso aqui. Aproveitamento da chapa. Você pode anotar. Por exemplo, aqui eu tenho 4 chapas de MDF. Eu vou anotar aqui, ó. 83%, 84%, 80% e 46%. Então, eu pego esse valor, tá? E eu posso dividir por 4 para eu chegar ali. Em todas as minhas chapas eu tive um aproveitamento de tanto por cento e eu tive uma sobra de tanto por cento. Essa sobra aqui eu posso encaixar em outro tipo de MDF? Poderia utilizar essa sobra para me fazer esses fundos de gaveta. Aí, aqui vai entrar o seguinte, vou até te mostrar aqui. A gente teria que vir aqui, nessa parte aqui de configuração, tá? Você poderia criar, ó, aqui eu posso duplicar essa mesma configuração que eu tenho. E eu ia fazer a mudança só nos fundos das gavetas, tá? Aqui eu colocaria esse MDF de 18mm que eu estou utilizando. Ou então, você meio que não quer quebrar a cabeça com essa mudança aqui na configuração, para depois não ter problema nos projetos futuros. O que você pode fazer? Dependendo de como você vai mandar isso aqui para comprar, tá? Você só corta isso aqui e lá nesse relatório de compra, aqui, você vai deletar isso aqui, tá? Mas você precisa ter noção aqui desses cortes, tá? Para você vir aqui nessa outra chapa aqui e você adicionar aqui, tá? Aquelas peças que você não ia cortar aqui. Então, assim, em resumo, o que eu faria? Eu mudaria lá nas configurações, porque o Promob já ia calcular para mim automaticamente. Essas peças aqui, ó, esses desenhos aqui, o Promob já ia colocar para mim automaticamente, que já faria essa divisão para mim aqui, tá? Eu vou até acelerar aqui um pouco o vídeo, eu vou fazer essa mudança, eu já volto aqui para você ver como que ficaria. Eu vou abrir novamente aqui o Promob Code. Como eu fiz a alteração, agora eu tenho que abrir ele novamente. Vou botar aqui sim, como eu fiz uma alteração, eu quero que ele atualize. E vamos ver aqui. Olha só. Ele já não existe mais aquela chapa de 5mm, que seria o fundo das gavetas. Porque, como eu te falei, eu fiz a troca aqui. Então, eu posso vir aqui, ó. Aqui. Olha só o fundo das gavetas onde ele encaixou. Então aqui eu já tenho um aproveitamento maior da minha chapa. Ó. Essa aqui eu tenho 87%, 79%, 79% e 73%. Sobraria só isso aqui, ó. Essa parte branca aqui. Essa parte branca aqui. Essa parte branca. E essa parte branca. E aqui eu teria o MDF de 3mm, 2 chapas, que era para me fazer ali o fundo, tá? Você pode fazer tudo com 18mm? Pode, porém vai ficar mais caro. Então, se eu fosse comprar mais 2 chapas de 18mm para fazer o fundo aqui de 3, ficaria bem mais caro. Então, aqui o que eu economizei? No meu projeto, eu já tive que comprar 4 chapas de MDF para poder fazer meu roupeiro. Aí, eu ia comprar mais uma chapa de 15mm, de 5mm, para me fazer os fundos. Então, eu aproveitei uma dessas chapas de 18, fiz o fundo das gavetas. O fundo ficou mais resistente, tá? Pelo MDF ser mais espesso. E assim, eu economizaria para o meu cliente, tá? Em relação ao valor final. Então, isso tudo aqui é uma jogada de cintura, né? Uma jogada que você vai fazer. Você projeta, verifica nos relatórios que você tem, tá? Que é gerado depois que você faz o projeto, e você vai analisar a sobra que você teria. E se esse tipo de MDF para um determinado local ali do seu projeto, um fundo, ou um fundo de gaveta, ou o fundo em si dele, se eu poderia aproveitar outro MDF que eu já seria obrigado a comprar. Nesse caso aqui, eu seria obrigado a comprar 4 chapas de MDF, então eu aproveitei para fazer aqui o meu projeto. E no relatório final, olha só como ficaria. Eu precisaria comprar, olha só, 4 chapas de 18mm, e 2 chapas de 3mm, tirando aqui a parte das ferragens, tá? Então, assim, a gente consegue fazer um plano de corte mais otimizado, um plano de corte que vai gerar pra gente e pro nosso cliente uma satisfação maior, porque vai ficar mais barato pro cliente. Ficando mais barato pro cliente, fica mais fácil dele fechar com a gente. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, tá? Se for gerada alguma dúvida. E todos os outros vídeos que eu comentei, que eu deixaria aqui, vai ficar nos cards. E também vai ficar aqui na descrição desse vídeo, para você assistir todas as outras aulas, incluindo a aula criando esse projeto aqui desse roupeiro, tá? E não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa seu gostei, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula e confere o primeiro link na descrição.
é o link do nosso curso. E nos outros links vai estar as outras aulas que eu disse que eu ia deixar aqui de sugestão para você. E até a próxima aula.